Fala pessoal, hoje não quero falar de operacional não, operacional eu já falei lá atrás, o que normalmente eu utilizo. Eu quero falar para vocês as ferramentas que eu utilizo para tomar a decisão de continuar no trade, de alongar o trade, de sair logo do trade, de entrar muitas das vezes. Mas antes eu quero dar dois recados para vocês. Tem um grupo no Telegram, esse grupo no Telegram eu utilizo muito pouco, confesso a vocês, porque não dá para ficar em várias plataformas ao mesmo tempo, não tem tempo, não dá tempo. Aí eu criei esse grupo aqui, tem uma galera muito massa lá, muito interessante, que é Papo de Sardinha aqui, ó. Todos podem entrar. Esse grupo, é só clicar lá no Profit, quem tem Profit, né? Eu sei que tem gente de Forex, de Bitcoin, a galera de vários mercados. Mas quem tem Profit, entra lá simplesmente procura lá, Papo de Sardinha, é um grupo que vale a pena que a gente troque ideia sempre, porque tá na hora eu tô de frente com a tela, só entro do lado ali e beleza. Mais outro recado, cara, o Instagram, bicho, todos os dias eu falo alguma coisa do mercado financeiro no Instagram. Então, cara, me siga lá. E seria interessante, porque todo dia é mais fácil. Faço um story aqui, ó. Todo dia eu faço um story. Eu tava na rua, tá vendo? Acabado de operar. Fiz os meus stories dizendo quais foram as dificuldades, quais foram as minhas facilidades, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que pode acontecer durante o dia, o que tá acontecendo no mercado. Cara, se preparem, tome cuidado, essas histórias todas, beleza? Então, papo, _d, _sardinha, verificado. Cara, tô sempre lá, sempre. Todos os dias eu falo algo sobre o mercado financeiro, beleza? Então, papo, _d, _sardinha, tá lá, beleza? Meu rosto não tem o logo do Papo de Sardinha, para ser verificado não pode ter uma marca, tem que ser meu rosto, então tá meu rosto lá, beleza? Então, vamos lá. Agora eu quero começar aqui falando das ferramentas que eu utilizo, nas ferramentas que eu utilizo para tomar a decisão no mercado financeiro. Eu utilizo o gráfico de 15 minutos, gráfico extremamente limpo, o gráfico que não tem nada. Utilizo o gráfico, espera aí que deu problema aqui. Utilizo o gráfico de 240 minutos, e aí eu quero mostrar um fator interessante de novo. Esse gráfico aqui, ó, de 240 minutos, lá no Instagram inclusive eu falei sobre isso aqui, ó. Olha aqui, ó, tocou 3 vezes no 128,834. Tocou uma, tocou duas, tocou 3. Será que vai tocar a quarta? Cara, mas hoje não é dia de falar sobre aonde ele pode chegar. Então hoje não é um objetivo nesse, mas olha como é que ele tocou uma vez, tocou 2 vezes, tocou 3 vezes, ou seja, tem o menor de 3 aqui. Beleza? Então isso eu uso para entender se vale ou não, se existe a possibilidade de chegar ou não, beleza? Utilizo o gráfico de 5 minutos, mas daqui a pouco eu falo dele, porque tem alguns indicadores aqui. Utilizo o 12R, que eu já falei sobre isso. Eu utilizo esse Tradance aqui, tá vendo? Esse Tradance foi até um camarada, Adriano, inscrito no canal, que me mostrou esse que eu achei interessante. Ele, na verdade, ele é como se fosse, ele opera em nuvens, né? Eu uso o média móvel de 72 nesse gráfico, tá vendo como é que ele respeita a média móvel? Mas ele é tipo meio que um rastreador de tendência, tá vendo aqui, ó? E aqui meio que uma virada, dá para você pegar bastante ponto aqui, ó. Pegaria 213. Aqui embaixo eu uso o MACD, junto com a média móvel de 9 períodos, beleza? Abaixo da média, tá vendo aqui? Abaixo da média existe a probabilidade dele continuar caindo. Abaixo da média, continua caindo. Acima da média, ele pode ser que ele tenha um processo de reversão. Tudo possibilidade, beleza? Abaixo da média, caindo. Acima da média, ele começa a dar um processo de reversão. Então, fiquem atentos. Assim, não é para vocês entrarem acima da média. Não estou falando para vocês entrarem em nada. Sigam o indicador de vocês. Estou dizendo para vocês os indicadores que eu utilizo. Esses indicadores que eu mostrei agora são indicadores são indicadores de suporte meu, tá? Não é de tomada de decisão, e sim de alongamento do trade, de stop, essa história toda. Quando ele, por exemplo, digamos que ele aqui, ó, tá acima dessa aqui, ele tá lateral. Acima é porque ele tem uma tendência a subir, ou seja,
uma alta, não de baixa. Acima é alta, abaixo é uma queda, abaixo das médias, enquanto ele estiver abaixo das médias, ou acima das médias, aqui o melhor, acima das médias é acima das médias. Tá vendo aqui, ó? Acima, ó, tá vendo aqui, ó? Começou aqui, ó, exatamente aqui, presta atenção, ó, 700 pontos. Beleza? Show. É uma tomada de decisão, acho que ajuda bastante para alongar trade. Às vezes eu tô com menos contrato e deixo o pau quebrar aí, porque, enfim, aí depende do contexto também. Depende do contexto no sentido de como é que tá a agenda econômica, essa história toda. Eu utilizo também esse aqui, ó. Isso aqui, se eu opero o índice, eu tenho que ter a composição dos índices. Além de, é claro, se olhar para ver se tem alguma ação que eu tenha a possibilidade de comprar, mas aqui é a composição do índice. Se tudo está caindo, cara, pode ser que os índices ele tenha essa mesma tendência, beleza? Bom, aqui é minha tela de suporte. Minha tela principal é essa aqui. Tá vendo aqui que eu tenho aqui essas situações aqui meio que à parte. Isso aqui é o Profit Ultra, beleza? Aí uma outra história que eu estou utilizando para testar, estou curtindo, mas aí depois eu falo sobre o que pode ser isso aqui. Vamos falar aqui do lado, tá? Algumas ferramentas que eu utilizo. Esse aqui é o volume de preço, para ver onde está tendo agressão, tá vendo aqui, ó? No 129.950 entrou 125 mil, ou seja, teve bastante volume nessa região, 129.950. Vamos lá no 129.950, o que aconteceu? Foi essa região aqui, ó, tava subindo e caiu, beleza, ó, tá vendo aqui a agressão de 52. Eu utilizo isso aqui, por que eu utilizo essa ferramenta do volume de preço? Para ver se existe muita briga de mercado. Que agora não dá para mostrar, mas durante o dia aparece uma faixa vermelha aqui de compradores e vendedores, ou seja, se tem muita briga, eu não vou entrar na briga porque eu sou apenas um sardinha, beleza? Coloquei esse Times in Trade aqui, mas depois eu falo dele. Mas esse Times in Trade aqui, que eu já utilizo há muito tempo, que é a evolução do tempo. 13 mil contratos para ver, XP 13 mil, Toro, Necton, para ver como é que está posicionado, 130.218, como é que está posicionado cada player, cada um deles, o que está acontecendo com cada um deles. Se ele está muito comprado, se está muito vendido. Lembre-se, alguns algumas corretoras são provedor de liquidez. Falo isso em outro vídeo também. Mas assim, algumas corretoras são provedoras de liquidez. Então, ela está comprada não quer dizer que simplesmente o mercado vai subir. Ela pode estar provendo liquidez para outro player. Mas é uma outra história, depois eu explico com calma. Recentemente, eu coloquei esse aqui, ó. O de 5 minutos. Por que eu fiz isso? Para entender a decisão mais rápida. Ou seja, está aqui 14 mil. Nos últimos 5 minutos, a XP abriu mão de 200 contratos. Nos últimos 5 minutos, a Ideal comprou 1000 contratos. Para que eu entenda de maneira rápida e ligeira como é que tá as agressões. Aí vamos falar de agressões. Está aqui, ó. Eu filtro. Aqui eu tenho um filtro, tá? Aqui, ó, quantidade, eu boto maior ou igual a 49, maior ou igual a 1000, maior ou igual a 500, coloco as cores e coloco para acima de 49 lotes. Abaixo de 49 lotes não me interessa. O Times in Trade fica muito acelerado, você não consegue nem enxergar. Quando você coloca acima de 49 lotes, ou de 50, ou de 100, o que vocês acharem melhor, você tem mais facilidade para ler e ver quem está agredindo. Aqui, por exemplo, você vê a XP, ela vendeu, ela foi a ponta vendedora de 603 contratos, ou seja, uma agressão, ela comprou, ela vendeu a mercado 603 contratos no último minuto do pregão, beleza? Então, essa ferramenta aqui, ela me ajuda, tanto para alongar ou para tomar a decisão de comprar ou de vender. Se tiver dúvida, coloca no comentário. Aqui eu vou abrir o gráfico, eu gostei do gráfico maior só para vocês entenderem. Aí eu vou falar de alguns indicadores. Para quem tem dúvida, como é que coloca o indicador? Botão direito, inserir indicadores, beleza? Aí você tem todos os indicadores que eu vou falar aqui. Esse aqui, VWAP, certo? Volume de preço,
volume ponderado de preço, ou seja, ele mede o preço, como é que eu boto o volume de preço diário. Esse aqui é o pivô, são dois indicadores, vamos lá, vamos diminuir um pouco o gráfico. São dois indicadores que normalmente respeita muito. Coloco o ajuste, tá aqui ó, ajuste, certo? Que é outro indicador que eu utilizo muito, e o pivô. São outros indicadores que eu utilizo muito, beleza? Marcelo, por que você utiliza isso tudo? Cara, você precisa usar isso tudo? Não, não precisa. Você pode usar o Price Action, muita gente ganha, conheci muita gente que ganha dinheiro só fazendo o Price Action. Inclusive, quem me acompanha lá atrás, desde o início, certo? Sabe do que eu estou falando, que muito tempo eu operei apenas rompimento de região. Muitos me criticavam na época, mas isso me deu dinheiro. Mas me deixou muito mais assertivo quando eu comecei a utilizar essas ferramentas a meu favor. Utilizo as médias móveis de 21, de 9 e de 200. Por que eu utilizo de 200? Porque ela é maior, porque ela simplesmente pega mais períodos. As 21 e a de 9 períodos, ela tem um rastreador de tendência. Se ela está apontada para baixo, obviamente ela vai continuar caindo, 21 a mesma coisa. De 200, ela tem uma tendência mais que a longo prazo. Beleza? Eu acho que eu expliquei tudo, pessoal. Essa é mais ou menos os indicadores que eu utilizo e as ferramentas que eu utilizo para ajudar nas minhas decisões. Cara, mercado de lado, em baixa aqui, ó. Precisa disso tudo? Cara, aí é de cada um, tá? É de cada um de vocês. Isso é meu. Tem me ajudado a continuar, sair logo, simplesmente fazer uma entrada de compra, uma entrada de venda. Então, eu estou só passando porque alguns me pedem, pô Marcelo, me fala o que você usa. Não é para vocês mudarem nada. E outra coisa, tá? Para finalizar o vídeo, pra gente encerrar o vídeo de hoje. Cara, coloquem na cabeça, muita coisa pode atrapalhar vocês. Muita informação pode atrapalhar vocês. Não sejam muito esponja, não. Se você aprendeu alguma coisa com outro trader, cara, e tá dando certo, não mude. Siga ele até o final. Outro detalhe, olha como é que o pivô aqui respeitou. Eu esqueci de falar, ó. Rompeu, depois ele veio aqui e respeitou. Ele ficou abaixo do pivô. Pivô, ele é meio que um suporte e resistência, tá? Ele respeita muito. Tá vendo que tem vários pontos de pivô. Até pensei que ele ia chegar nesse pivô aqui embaixo, tá? Se ele rompesse isso aqui, eu até achei que ele chegava, mas não chegou. Talvez chegue amanhã, mas é uma outra história. Beleza? Espero que tenha sido claro para vocês. Se não foi claro, repetindo, não sou professor, não sou doutorado em explicar o gráfico parado, mas eu quero só mostrar para vocês os indicadores que eu uso, as plataformas que eu uso, as ferramentas que eu uso. Qualquer dia desse eu vou fazer um replay junto de um diário de trade para vocês verem como é que foi a minha entrada, e por que eu entrei e por que eu tomei aquela decisão. Tá aí, uma boa ideia. Os próximos vídeos, não sei se o próximo, mas eu tenho outros vídeos na frente para fazer, mas alguns vídeos posteriores eu vou fazer um replay de mercado e vou falar assim, ó, essa foi uma entrada que eu fiz e por que eu tomei aquela decisão de entrada. Lembra dos porquês? Bom, mais uma vez, quem chegou até aqui, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Tentei falar o mais rápido possível e não deu. Sei que o vídeo ficou longo, quem quiser assista, coloca mais 2, mas eu quis só ajudar, beleza? Fui!